Milionário pagou 50 mil para levar sua faxineira ao baile. Foi quando ela chegou como uma deusa. O salão estava lotado, os lustres refletiam luxo por todos os lados, e ninguém piscava quando ela cruzou a entrada. A mulher que poucos meses antes passava despercebida pelos corredores de uma grande empresa surgia ali com uma presença impossível de ignorar. O acordo que parecia simples, dinheiro em troca de aparência, começava naquele instante a revelar que nada seria como planejado. O milionário sentiu o peso dos olhares, dos cochichos e, principalmente, das próprias escolhas, sem imaginar que aquela noite mudaria o rumo da sua vida. Antes de continuar essa história que envolve orgulho, superação, julgamentos sociais e sentimentos que crescem onde não deveriam existir, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Esses gestos ajudam muito a manter histórias como essa chegando até você. Ao longo de um ano marcado por encontros inesperados, desafios silenciosos e decisões difíceis, um homem acostumado a controlar tudo descobre que há coisas que não se resolvem com dinheiro. E uma mulher que sempre foi vista apenas como invisível começa a ocupar espaços que nunca lhe permitiram sonhar. O que começa como um acordo improvável se transforma em um caminho cheio de obstáculos, revelações e escolhas que cobram seu preço, preparando o terreno para uma noite que ninguém ali esqueceria. Eduardo Vasconcelos acordava todos os dias antes do sol nascer, não por necessidade, mas por hábito. Do alto de seu apartamento com vista para a Avenida Paulista, ele observava a cidade ganhar movimento enquanto tomava café sem açúcar, sempre no mesmo copo de porcelana branca. Aos 50 e poucos anos, era conhecido no meio empresarial como um homem impecável, exigente, dono de uma fortuna construída com disciplina, visão estratégica e uma frieza que impressionava aliados e assustava concorrentes. O que quase ninguém percebia era o silêncio que tomava conta de sua vida quando as portas do escritório se fechavam. Naquela manhã específica, o ar parecia mais pesado. O calendário marcava o início de um novo trimestre, período decisivo para negociações importantes e, coincidentemente, para a organização do tradicional baile beneficente da Fundação Horizonte, um evento anual que reunia empresários, políticos, artistas e figuras influentes da sociedade paulistana. Eduardo sempre comparecia, sempre bem acompanhado, sempre com a imagem cuidadosamente construída. Só que, naquele ano, algo estava diferente. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha uma parceira fixa ao seu lado. No estacionamento do prédio empresarial, enquanto caminhava em direção ao elevador privativo, Eduardo ouviu vozes ao fundo. Risadinhas contidas, comentários sussurrados, nada explícito, mas suficiente para alguém com sua sensibilidade perceber. Ele não precisava ouvir palavras para entender o que estava sendo comentado. A ausência de uma acompanhante já era assunto. E, para alguém que vivia de reputação, isso era um risco. No 20º andar, enquanto organizava documentos para a primeira reunião do dia, Eduardo tentou ignorar o incômodo crescente. Porém, a imagem do baile surgia em sua mente com insistência. O salão luxuoso do clube nos Jardins, os lustres imponentes, as mesas impecavelmente arrumadas, os olhares atentos de quem observa não apenas roupas, mas alianças invisíveis. Ele sabia que aquele evento não era apenas uma celebração beneficente. Era um palco onde decisões silenciosas eram tomadas. Foi quando o som discreto do carrinho de limpeza rompeu seus pensamentos. Maria Clara empurrava o carrinho com cuidado, como fazia todas as manhãs. Vestia o uniforme azul simples, os cabelos presos em um coque baixo, o rosto limpo, sem maquiagem. Trabalhava ali havia quase 2 anos, sempre chegando antes da maioria dos funcionários, sempre saindo depois que os últimos iam embora. Poucos sabiam de sua história, e ela não fazia questão de contar. Para Maria Clara, aquele emprego era mais do que um salário, era a chance de manter a dignidade e alimentar um sonho que guardava em silêncio. Eduardo a observou por alguns segundos sem que ela percebesse. Havia algo naquela mulher que destoava da invisibilidade comum a quem exercia aquele tipo de função. Não era beleza evidente, nem postura exagerada. Era a serenidade. Um jeito firme de se mover, um olhar atento, como se estivesse sempre consciente do espaço que ocupava, mesmo quando ninguém parecia notá-la. Quando Maria Clara entrou no escritório, cumprimentou-o com um simples bom dia, acompanhado de um sorriso educado. Eduardo respondeu automaticamente, mas, pela primeira vez, sentiu vontade de dizer algo além do habitual. Não disse. Apenas acompanhou seus movimentos enquanto ela limpava a mesa, organizava discretamente alguns papéis fora do lugar e seguia para o próximo ambiente. Ao longo da manhã,
Eduardo percebeu que sua concentração estava prejudicada. Durante uma reunião com o conselho, comentários indiretos começaram a surgir. Um dos conselheiros mencionou a importância de manter uma imagem sólida em eventos sociais. Outro fez referência ao baile como uma oportunidade estratégica. Nada era dito de forma direta, mas tudo era claro. Eduardo sentiu o peso da cobrança silenciosa. No intervalo do almoço, recusou convites e permaneceu sozinho no escritório. Pela janela, observava a cidade pulsar. Pensou nas mulheres que haviam passado por sua vida, nos relacionamentos que nunca resistiram à sua obsessão por controle, nas escolhas feitas em nome do sucesso. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um incômodo que não vinha de fora, mas de dentro. No fim da tarde, ao caminhar pelo corredor em direção ao elevador, encontrou novamente Maria Clara. Ela empurrava o carrinho, visivelmente cansada, mas mantinha a postura firme. Eduardo parou por impulso. Maria Clara, chamou, surpreendendo a si mesmo. Ela ergueu os olhos, levemente assustada, mas respondeu com respeito. Pois não, senhor Eduardo. Ele hesitou. Não estava acostumado a conversas improvisadas, muito menos com alguém que não fazia parte de seu círculo habitual. Você já ouviu falar do baile beneficente da Fundação Horizonte? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Maria Clara assentiu lentamente. Já ouvi comentários, sim. É aquele que acontece todo ano no Clube dos Jardins, não é? Eduardo confirmou com a cabeça. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ele não sabia como formular o que passava por sua mente. Não queria parecer ofensivo, nem impulsivo. Ao mesmo tempo, sentia que precisava resolver aquela questão rapidamente. Eu preciso de uma acompanhante para esse evento, disse, por fim. Alguém discreta, elegante e comprometida com o acordo. Maria Clara franziu levemente a testa, sem entender onde aquela conversa estava chegando. E por que está me dizendo isso? Perguntou, com cuidado. Eduardo respirou fundo. O orgulho lutava contra a necessidade. Porque acredito que você pode cumprir esse papel. Naturalmente, seria um acordo profissional. Nada além disso. E eu estou disposto a pagar 50 mil reais. O corredor pareceu ficar mais silencioso. Maria Clara sentiu o chão fugir por um instante. 50 mil reais. O valor ecoou em sua mente como algo quase irreal. Ela pensou nas contas acumuladas, nas responsabilidades que carregava, no sonho antigo que parecia sempre distante. Mas também pensou nos olhares, nos julgamentos, no medo de se expor. O senhor está falando sério? Perguntou, com a voz controlada. Absolutamente, respondeu Eduardo. Tudo seria feito com respeito. Você teria tempo para se preparar. O pagamento seria integral. Maria Clara desviou o olhar por alguns segundos. Aquela proposta não era apenas inesperada. Era um divisor de águas. Ela sabia que aceitar significaria sair da invisibilidade, ainda que por um acordo temporário. Sabia também que recusar poderia manter tudo como estava, seguro, previsível. Eu preciso pensar, disse, por fim. Eduardo assentiu, sentindo algo que não identificava claramente. Talvez alívio por ter feito a proposta. Talvez medo do que viria a seguir. Claro. Pense com calma. Não tenho pressa hoje. Enquanto Maria Clara seguia pelo corredor, empurrando o carrinho que agora parecia mais pesado, Eduardo permaneceu parado, observando-a desaparecer na curva. Ele não sabia explicar por que havia feito aquilo. Só tinha certeza de uma coisa: sua vida, tão cuidadosamente organizada, acabará de sofrer um desvio inesperado. Maria Clara passou a noite quase sem dormir. O ventilador antigo girava lento no canto do quarto, espalhando um ar morno que não ajudava a acalmar seus pensamentos. A proposta de Eduardo Vasconcelos martelava em sua cabeça como um som insistente. 50 mil reais não eram apenas um número. Representavam a chance de resolver pendências que ela vinha empurrando havia anos, de respirar com menos medo no fim do mês, e talvez, de retomar um sonho que havia aprendido a guardar em silêncio. Ainda assim, aceitar significava se expor a um mundo que sempre a fez se sentir fora de lugar. Na manhã seguinte, o despertador tocou antes das 5, como sempre. Maria Clara se levantou, preparou um café simples e se olhou no espelho do banheiro pequeno. Viu ali a mesma mulher que enfrentava ônibus lotados, jornadas longas e olhares que atravessavam sem enxergar. Mas algo estava diferente.
Pela primeira vez, ela sentia que alguém havia realmente notado sua presença. Não sabia se isso era bom ou perigoso. Chegou ao prédio empresarial um pouco mais cedo que o habitual. O céu ainda estava acinzentado, e a Avenida Paulista começava a despertar. Ao empurrar o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos, Maria Clara tentou se concentrar na rotina, mas seus pensamentos insistiam em fugir para o clube nos jardins, para vestidos elegantes que ela só via em vitrines e para a sensação estranha de ser observada. Eduardo, por sua vez, também não dormira bem. A decisão impulsiva de convidar Maria Clara o deixará inquieto. Acostumado a planejar cada passo com antecedência, ele havia agido por instinto, algo raro em sua vida. Durante o café da manhã, releu mensagens no celular, respondeu e-mails importantes, e ainda assim, sentia que nada daquilo era tão urgente quanto a resposta que aguardava. Quando chegou ao escritório, encontrou sobre a mesa relatórios e contratos, mas sua atenção se desviava constantemente para a porta. Ele se surpreendeu consigo mesmo ao perceber que esperava vê-la entrar. Não como funcionária, mas como alguém cuja resposta poderia mudar o rumo de seus próximos meses. Pouco depois das 8, Maria Clara bateu levemente à porta do escritório, algo que nunca fazia. Eduardo ergueu o olhar, sentindo um leve aperto no peito. Ela entrou com passos cuidadosos, fechando a porta atrás de si. As mãos estavam entrelaçadas à frente do corpo, e o olhar revelava nervosismo e determinação ao mesmo tempo. Disse que havia pensado bastante. Que aquela proposta não era comum, nem simples. Que aceitava, mas com condições claras. Queria respeito absoluto, autonomia durante a preparação e nenhuma interferência em sua vida pessoal fora do acordo. Eduardo ouviu tudo em silêncio, impressionado com a firmeza daquela mulher que muitos sequer notavam. Ele concordou com cada ponto, sentindo algo próximo de admiração. Formalizaram o acordo ali mesmo, de maneira discreta, sem contratos exagerados, apenas um compromisso claro entre duas pessoas adultas. O pagamento seria feito em duas partes, uma imediatamente, outra após o baile. Ao sair do escritório, Maria Clara sentiu as pernas trêmulas. O corredor parecia diferente, mais longo, mais iluminado. Alguns colegas a cumprimentaram como sempre, mas ela teve a sensação de que carregava um segredo pesado demais para manter escondido por muito tempo. Nos dias seguintes, a rotina começou a mudar de forma gradual. Eduardo designou uma consultora de imagem de confiança para auxiliar Maria Clara. As primeiras visitas aconteceram em horários cuidadosamente escolhidos, longe dos olhares curiosos. Ela entrou pela primeira vez em um ateliê na rua Oscar Freire sentindo o cheiro de tecidos finos e ouvindo o som suave de música ambiente. Tocou em vestidos que jamais imaginou vestir, sentiu o peso diferente dos tecidos nobres sobre a pele. Por alguns instantes, esqueceu quem era aos olhos do mundo. Cada prova era um desafio. Maria Clara se via refletida em espelhos altos, aprendendo a caminhar com sapatos que exigiam postura, a sentar com elegância sem perder a naturalidade. A consultora falava sobre cores, cortes e postura, mas também percebia a essência daquela mulher que não precisava ser moldada, apenas revelada. Eduardo acompanhava parte desse processo à distância. Recebia relatórios, fotos discretas e comentários profissionais. Mesmo assim, sentia-se cada vez mais envolvido. Passou a observar detalhes que antes ignorava. Percebeu a dedicação de Maria Clara em aprender, o cuidado em não ultrapassar limites e a forma como mantinha a dignidade mesmo em ambientes que poderiam intimidar. No prédio da empresa, os rumores começaram de forma sutil. Comentários sobre mudanças de agenda, sobre saídas frequentes em horários incomuns. Nada concreto, mas suficiente para despertar curiosidade. Um assessor próximo de Eduardo alertou sobre a importância de manter tudo sob controle. Ele ouviu, ponderou, mas decidiu seguir adiante. Pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo não apenas estratégico, mas humano. Maria Clara enfrentava seus próprios obstáculos. Em casa, precisou explicar ausências sem entrar em detalhes. Guardava o dinheiro recebido com cuidado, usando parte para resolver pendências urgentes e separando outra para algo que ainda não tinha coragem de nomear em voz alta. O medo de ser julgada acompanhava cada passo, mas era compensado por uma sensação nova de possibilidade. Com o passar das semanas, os encontros entre ela e Eduardo se tornaram mais frequentes, sempre respeitosos, sempre focados no objetivo comum. Conversavam sobre música, sobre costumes, sobre pequenas histórias da cidade. Ele descobriu que Maria Clara conhecia São Paulo de um jeito que ele nunca conheceu,
pelas ruas menos glamourosas, pelos mercados populares, pelos detalhes humanos que não aparecem em relatórios financeiros. Eduardo, por sua vez, começou a se mostrar menos rígido. Em uma dessas conversas, confessou sentir-se cansado de manter uma imagem perfeita. Falou do peso das expectativas, da solidão disfarçada de sucesso. Maria Clara ouviu em silêncio, sem julgamentos, oferecendo apenas atenção. Aquilo teve um efeito profundo nele. O ambiente também começou a mudar. O escritório, antes frio e previsível, parecia mais leve. Eduardo passou a chegar um pouco mais tarde, a observar o movimento da cidade com menos pressa. Pequenas mudanças que tinham um custo invisível, a sensação de perder o controle absoluto. Ainda assim, ele aceitava esse preço. À medida que o baile se aproximava, a pressão aumentava. Convites eram enviados, confirmações chegavam, e a expectativa crescia. Maria Clara sentia o peso dessa proximidade. Em algumas noites, questionava se havia feito a escolha certa. Em outras, sentia-se mais forte do que nunca. Na empresa, um comentário atravessado de uma funcionária mais antiga fez Maria Clara duvidar de si mesma. O medo de ser reduzida a uma aparência temporária quase a fez recuar. Mas ela seguiu em frente, lembrando-se do acordo, da própria dignidade e do respeito que vinha recebendo. Eduardo percebeu o impacto dessas pequenas agressões silenciosas. Interveio de forma discreta, reforçando regras de respeito e ética. Essa atitude lhe custou olhares críticos e conversas difíceis com o conselho, mas também fortaleceu algo dentro dele que há muito estava adormecido. Quando restavam poucos meses para o baile, Maria Clara já não era a mesma. Não porque havia se transformado em outra pessoa, mas porque havia aprendido a ocupar espaços com mais segurança. Eduardo também mudará. O milionário disciplinado começava a entender que algumas decisões exigem mais do que cálculo. Exigem coragem. O acordo seguia firme, sustentado por limites claros, esforço mútuo e uma conexão que crescia sem pressa. Ambos sabiam que o caminho até aquela noite nos jardins ainda guardava desafios. Mas, pela primeira vez, nenhum dos dois se sentia completamente sozinho nessa travessia. O tempo começou a ganhar outro ritmo para Eduardo Vasconcelos. Os dias já não eram apenas blocos de reuniões e decisões calculadas. Entre compromissos financeiros e telefonemas estratégicos, surgiam intervalos inesperados ocupados por pensamentos que não constavam em nenhuma agenda. Maria Clara passará a fazer parte desse espaço silencioso que ele costumava preencher apenas com números e projeções. As manhãs no escritório seguiam formais, mas Eduardo percebia pequenas mudanças em si mesmo. O café já não era tomado com tanta pressa. Em vez de abrir imediatamente os relatórios, ele se pegava observando a movimentação da Avenida Paulista, os ônibus lotados, os pedestres apressados, a vida acontecendo fora da bolha em que sempre viveu. Muitas dessas cenas vinham acompanhadas da lembrança de histórias simples que Maria Clara contava, sobre trajetos longos, sobre aprender a calcular o tempo exato entre uma condução e outra, sobre a cidade vista de um ângulo que ele nunca experimentara. Maria Clara, por sua vez, enfrentava um turbilhão interno. O acordo firmado começava a repercutir em sua rotina de maneiras sutis, porém profundas. Ao chegar ao trabalho, sentia olhares mais atentos, embora ninguém dissesse nada abertamente. Ela mantinha a postura firme, o mesmo uniforme, o mesmo ritmo, mas algo dentro dela se recusava a voltar ao estado anterior. Era como se tivesse atravessado uma porta invisível, mesmo continuando no mesmo lugar, enxergasse tudo de outra forma. As sessões com a consultora de imagem tornaram-se mais intensas. Não se tratava apenas de escolher roupas. Falava-se de postura, de voz, de como ocupar um espaço sem pedir permissão. Maria Clara absorvia tudo com atenção, mas também filtrava. Não queria se tornar alguém que não reconhecia. Cada aprendizado era adaptado à sua essência, mantendo a simplicidade que sempre a definiu. Em uma dessas tardes, ao experimentar um vestido de corte elegante, Maria Clara se emocionou em silêncio. O tecido caía com naturalidade sobre o corpo, e o espelho devolvia uma imagem que ela jamais imaginara ver. Não era vaidade. Era reconhecimento. Pela primeira vez, ela se permitiu pensar que talvez sempre tivesse carregado aquela mulher dentro de si, apenas esperando uma oportunidade para aparecer. Eduardo foi informado do progresso de forma discreta, mas decidiu acompanhar uma das provas pessoalmente. Chegou ao ateliê com passos contidos, consciente de que aquele encontro precisava manter os limites estabelecidos. Quando viu Maria Clara surgir por trás do biombo,
sentiu um impacto que não esperava. Não era apenas a elegância. Era a segurança silenciosa que ela transmitia. Um misto de firmeza e delicadeza que desarmava qualquer expectativa superficial. Ele elogiou com cuidado, evitando excessos. Maria Clara agradeceu, mantendo o olhar sereno, mas por dentro sentia o coração acelerar. Aquele momento reforçava algo que ambos tentavam não nomear. O acordo seguia profissional, mas a convivência começava a tocar camadas mais profundas. Fora do ateliê, a cidade seguia seu curso. O trânsito intenso, o cheiro de comida vindo das lanchonetes, o barulho constante criavam um contraste forte com o universo elegante que Maria Clara começava a frequentar ocasionalmente. Esse contraste a fazia refletir sobre pertencimento. Não se sentia superior a ninguém, nem desejava se afastar de suas origens. Queria apenas transitar entre mundos sem ser diminuída. No ambiente corporativo, as pressões aumentavam. Um dos parceiros mais antigos de Eduardo fez um comentário indireto durante uma reunião, insinuando que certas escolhas pessoais poderiam afetar alianças importantes. Eduardo ouviu em silêncio, mas sentiu o peso da cobrança. Pela primeira vez, decidiu não responder imediatamente. Aquela pausa, tão pequena, representava uma mudança significativa. Ele estava disposto a pagar o preço de algumas discordâncias para manter sua decisão. Esse posicionamento trouxe consequências. Convites para encontros informais diminuíram, telefonemas tornaram-se mais objetivos. Eduardo percebeu que parte do respeito que recebia vinha condicionado à previsibilidade. Ao abrir mão disso, enfrentava um tipo de isolamento que conhecia bem, mas que agora parecia mais difícil de suportar. Em momentos de vulnerabilidade, questionava se estava colocando tudo a perder por algo que sequer sabia definir. Maria Clara também enfrentava seus obstáculos. Em casa, uma conversa atravessada com uma parente próxima trouxe inseguranças à tona. Perguntas veladas, suposições, julgamentos silenciosos. Maria Clara sentiu vontade de recuar, de desistir antes que tudo saísse de controle. Mas lembrou-se das condições que impôs, do respeito que exigiu, e decidiu seguir firme. Os encontros entre ela e Eduardo passaram a incluir pequenos ensaios para o baile. Caminhadas lentas, conversas simuladas, orientações sobre como lidar com perguntas indiscretas. Eduardo se mostrava paciente, algo raro para quem sempre exigiu resultados imediatos. Em uma dessas tardes, acabou rindo de si mesmo ao errar um detalhe simples de etiqueta. Maria Clara percebeu ali um homem menos rígido, mais humano. Essa troca começou a gerar uma confiança mútua. Maria Clara sentia que podia falar sem medo, expor dúvidas, estabelecer limites. Eduardo, por sua vez, encontrava nela uma escuta sincera, sem interesses ocultos. Essa conexão se desenvolvia de forma gradual, sem promessas, sem expectativas irreais. O ambiente do escritório refletia essas mudanças. Eduardo passou a valorizar mais os funcionários, a observar rostos antes ignorados. Implementou pequenas melhorias que tinham impacto direto na rotina de todos. Essas decisões geraram custos financeiros e resistência interna, mas também criaram um clima diferente, mais respeitoso. Maria Clara percebeu essa mudança e sentiu orgulho, mesmo sabendo que nada daquilo era feito apenas por causa dela. À medida que os meses avançavam, a proximidade do baile tornava-se inevitável. Convites confirmados, anúncios discretos, a cidade comentando. Maria Clara sentia o frio na barriga aumentar. À noite, deitada em sua cama simples, imaginava o salão iluminado, os olhares atentos, o peso de estar ali não como funcionária, mas como convidada. O medo de falhar surgia, mas era acompanhado de uma coragem nova. Eduardo também enfrentava noites difíceis. Em seu apartamento silencioso, questionava as escolhas que fizera ao longo da vida. Pensava nas oportunidades perdidas, nos afetos deixados de lado. A presença de Maria Clara, mesmo quando não estavam juntos, fazia emergir essas reflexões. Ele sabia que não podia voltar atrás sem consequências. E, pela primeira vez, não queria. Em um final de tarde, após uma conversa longa sobre expectativas e limites, Eduardo agradeceu a Maria Clara de forma simples, dizendo que ela estava fazendo tudo com dignidade e esforço. Ela ouviu, sentindo que aquele reconhecimento tinha mais valor do que o dinheiro envolvido. Não respondeu com palavras elaboradas. Apenas sorriu, consciente de que aquele caminho, embora difícil, estava lhe permitindo crescer.
O cenário ao redor também mudava. As estações avançavam, o clima da cidade oscilava entre dias quentes e chuvas inesperadas. Cada detalhe parecia reforçar a ideia de transição. Nada estava exatamente como antes, e ainda assim tudo fazia sentido dentro das regras que ambos haviam estabelecido. O acordo seguia firme, sustentado por esforço visível, sacrifícios silenciosos e escolhas conscientes. Eduardo aprendia a abrir mão de parte do controle. Maria Clara aprendia a ocupar espaço sem pedir desculpas por existir. Ambos avançavam, passo a passo, em um percurso que transformava não apenas a imagem que apresentariam ao mundo, mas a forma como enxergavam a si mesmos. Os dias passaram a ser marcados por uma expectativa silenciosa que ninguém nomeava em voz alta. Eduardo Vasconcelos mantinha sua rotina aparentemente intacta, mas por dentro sentia que algo havia se deslocado de forma definitiva. As reuniões continuavam longas, os contratos exigiam atenção e as decisões ainda carregavam riscos elevados, porém a rigidez com que ele costumava lidar com tudo começava a ceder. Não por fraqueza, mas por cansaço de sustentar uma imagem que já não o representava por completo. No escritório, o clima estava diferente. Funcionários notavam pequenas mudanças, ainda que não soubessem explicar. Eduardo passou a cumprimentar mais pessoas pelo nome, a ouvir sem interromper, a questionar menos por impulso. Essas atitudes não vieram sem resistência. Um diretor mais antigo chamou para uma conversa reservada, alertando que proximidade excessiva poderia ser confundida com perda de autoridade. Eduardo ouviu, ponderou e agradeceu, mas saiu da sala com a sensação clara de que não pretendia mais conduzir sua vida apenas com base no medo de interpretações alheias. Maria Clara também vivia dias intensos. O dinheiro recebido na primeira parte do acordo trouxe alívio imediato, mas também responsabilidade. Quitou pendências que atiravam o sono havia anos, ajudou discretamente alguém da família e guardou o restante com cuidado. Cada decisão era pensada, medida, como se aquele valor representasse não apenas segurança financeira, mas a confirmação de que seu esforço estava sendo reconhecido de uma forma inédita. As idas ao ateliê tornaram-se mais frequentes. O vestido escolhido estava quase pronto, e cada prova revelava ajustes sutis que faziam toda a diferença. Maria Clara sentia o toque dos tecidos, o cheiro suave do ambiente, o silêncio respeitoso das profissionais que a atendiam. Não havia ali julgamento, apenas trabalho e dedicação. Mesmo assim, ela precisava respirar fundo antes de se olhar no espelho. Ainda lutava contra a sensação de estar ocupando um espaço que não lhe pertencia. Aos poucos, aprendia que pertencimento também se constrói. Em uma dessas tardes, ao sair do ateliê, Maria Clara caminhou alguns quarteirões antes de pegar o ônibus. Observou vitrines, pessoas bem vestidas, casais conversando animadamente em cafés. Sentiu-se parte daquele cenário e, ao mesmo tempo, distante. Essa dualidade a acompanhava constantemente. Não queria abandonar suas raízes, nem desejava se esconder novamente. Buscava equilíbrio, algo que nunca fora simples em sua vida. Eduardo decidiu convidá-la para um jantar discreto, parte dos preparativos para o baile. Escolheu um restaurante tradicional, conhecido mais pela boa comida do que pela ostentação. Chegou antes, como de costume, e aguardou observando o movimento do salão. Quando Maria Clara entrou, vestida de forma elegante, porém simples, ele sentiu uma satisfação tranquila. Não havia ali exagero, apenas coerência. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos cotidianos. Maria Clara falou sobre sua infância no interior, sobre a mudança para São Paulo e as dificuldades iniciais. Eduardo ouviu com atenção genuína, algo raro em seus encontros sociais. Compartilhou, em troca, histórias do início da carreira, dos erros cometidos, das escolhas feitas por ambição. Pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de se mostrar invencível. O jantar transcorreu sem incidentes, mas teve um custo invisível. Ao saírem, encontraram conhecidos de Eduardo, que observaram a cena com curiosidade evidente. Cumprimentos formais, sorrisos contidos, olhares avaliadores. Maria Clara manteve a postura, mas sentiu o peso daquele julgamento silencioso. Eduardo percebeu e, ao entrar no carro, comentou de forma tranquila que aquilo fazia parte do jogo. Assumiu ali, ainda que indiretamente, que ela não estava sozinha. Nos dias seguintes, comentários começaram a circular com mais intensidade. Nada explícito, mas perguntas surgiam, suposições se espalhavam. Eduardo foi chamado novamente pelo conselho,
dessa vez de forma mais direta. Questionaram sua postura, alertaram sobre possíveis impactos na imagem da empresa. Ele ouviu tudo, sentindo o conflito interno se intensificar. Parte dele queria ceder, simplificar, voltar ao caminho conhecido. Outra parte, porém, se recusava a abrir mão do que vinha construindo com tanto esforço emocional. Maria Clara sentiu os reflexos dessa pressão no ambiente de trabalho. Algumas colegas passaram a tratá-la com distância, outras com curiosidade exagerada. Um comentário atravessado quase a fez perder a compostura. Ela se recolheu por alguns minutos no banheiro, respirou fundo e lembrou-se do acordo, dos limites, do respeito que exigia para si mesma. Voltou ao trabalho com a cabeça erguida, decidida a não permitir que ninguém a reduzisse novamente à invisibilidade. Eduardo tomou uma decisão importante naquele período. Implementou mudanças internas na empresa, reforçando políticas de respeito e confidencialidade. Essas medidas geraram custos financeiros e desgaste com parte da liderança, mas também enviaram uma mensagem clara. Ele estava disposto a bancar suas escolhas. Esse posicionamento lhe custou noites mal dormidas e reuniões tensas, mas trouxe uma sensação de coerência que há muito não sentia. A proximidade do baile tornava tudo mais intenso. Convites confirmados, detalhes finais sendo ajustados, a expectativa crescendo. Maria Clara passou a ensaiar sozinha em casa, caminhando pelo pequeno espaço do quarto, imaginando o salão, os passos, os cumprimentos. Sentia medo, mas também orgulho de ter chegado até ali. Em um encontro breve no escritório, Eduardo percebeu o cansaço em seu olhar. Perguntou se ela estava bem, com uma preocupação que ultrapassava o acordo. Maria Clara respondeu com sinceridade, admitindo que estava nervosa, mas confiante. Esse diálogo simples reforçou a conexão entre eles, baseada em respeito e apoio mútuo. O cenário ao redor refletia a transformação interna de ambos. A cidade enfrentava dias alternados de sol intenso e chuvas repentinas, como se estivesse em constante transição. Eduardo passou a observar esses detalhes com mais atenção. Maria Clara começou a sentir que, independentemente do que acontecesse no baile, já havia conquistado algo valioso, a consciência do próprio valor. Cada avanço tinha um custo. Eduardo perdia aliados, enfrentava críticas, questionava sua identidade. Maria Clara lidava com julgamentos, inseguranças e o medo de falhar. Ainda assim, ambos seguiam em frente, sustentados por um acordo que se transformará em algo maior do que haviam imaginado. O baile se aproximava como um marco inevitável, mas a história que se construía até ali já havia alterado profundamente o rumo de suas vidas. Sem promessas grandiosas, sem garantias, apenas com escolhas feitas dia após dia, Eduardo e Maria Clara avançavam em um caminho de transformação silenciosa, conscientes de que nada do que estavam vivendo seria gratuito, e que cada passo exigia coragem. A semana que antecedeu o baile trouxe um clima de tensão difícil de ignorar. Eduardo Vasconcelos sentia o peso das decisões recentes refletido em cada ligação atendida, em cada reunião prolongada além do necessário. O escritório parecia menor, mais abafado, como se as paredes absorvessem a pressão acumulada. Mesmo assim, ele mantinha a postura firme, consciente de que recuar agora teria um custo ainda maior do que seguir adiante. Os jornais e colunas sociais começaram a mencionar o evento com mais frequência. Nomes conhecidos confirmavam presença, expectativas eram criadas, especulações surgiam. Eduardo lia tudo com atenção, não por vaidade, mas para antecipar movimentos. Sabia que, naquela noite, cada gesto seria observado, cada detalhe interpretado. O risco não estava apenas na aparência, mas no que ela simbolizaria para um círculo acostumado a regras não escritas. Maria Clara, por outro lado, vivia uma mistura intensa de ansiedade e preparação prática. As provas finais do vestido haviam sido concluídas, e ele agora repousava protegido por uma capa clara no ateliê, aguardando o grande dia. Ao tocar o tecido pela última vez, Maria Clara sentiu um arrepio. Não era apenas uma roupa. Era o resultado de meses de esforço, de noites mal dormidas, de coragem silenciosa. Ainda assim, o medo insistia em se manifestar nos momentos mais inesperados. No trabalho, ela manteve a rotina com rigor. Chegava cedo, cumpria suas tarefas com atenção e evitava conversas desnecessárias. Alguns colegas pareciam mais cordiais, outros mantinham distância. Maria Clara aprendeu a lidar com isso observando, ouvindo mais do que falando. Cada passo era calculado, não por medo, mas por consciência do ambiente em que estava inserida.
Eduardo decidiu fazer um último encontro de alinhamento antes do baile. Convidou Maria Clara para um café em um local discreto, longe dos olhares habituais. Sentaram-se próximos à janela, observando o movimento da rua. Ele falou sobre a programação da noite, sobre possíveis abordagens e sobre a importância de manter a tranquilidade, independentemente do que surgisse. Maria Clara ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais, demonstrando segurança. Durante a conversa, Eduardo percebeu algo que o tocou profundamente. Maria Clara não estava ali apenas cumprindo um acordo. Ela havia se preparado emocionalmente para enfrentar aquele ambiente, não por ele, mas por si mesma. Essa constatação trouxe uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que precisava estar à altura daquela confiança. Nos dias seguintes, Eduardo enfrentou um obstáculo inesperado. Um parceiro importante ameaçou se afastar caso a presença de Maria Clara no baile gerasse comentários negativos. A conversa foi direta, sem rodeios. Eduardo ouviu, ponderou e, para surpresa do outro lado, manteve sua posição. Ao desligar o telefone, sentiu um vazio momentâneo, seguido de uma estranha sensação de alívio. Estava abrindo mão de uma segurança antiga em nome de algo que ainda não compreendia totalmente, mas que fazia sentido. Maria Clara também teve seu momento de fragilidade. Em casa, sozinha, sentou-se na cama e chorou em silêncio. O peso das expectativas, o medo de errar, a lembrança de tudo que havia enfrentado até ali vieram à tona. Permitiu-se sentir, sem julgamentos. Depois, levantou-se, respirou fundo e decidiu que não deixaria o medo definir suas escolhas. Aquela noite representava um marco, mas não era o fim de sua história. O dia do baile chegou com um céu limpo e um calor suave, típico das noites paulistanas. Eduardo passou a manhã em reuniões rápidas, resolvendo pendências e delegando responsabilidades. Ao voltar para casa, preparou-se com cuidado, escolhendo o traje com atenção, ajustando detalhes que normalmente delegaria a terceiros. Pela primeira vez, sentiu que aquela preparação tinha um significado pessoal. Maria Clara passou a tarde em silêncio, concentrada. Uma profissional cuidou de. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Seu cabelo e maquiagem de forma elegante e discreta. Ao se olhar no espelho, quase não reconheceu a mulher refletida. Não pela transformação estética, mas pela expressão segura que agora habitava seu olhar. Vestiu o traje com cuidado, sentindo o peso suave do tecido e a firmeza do corte. Respirou fundo, consciente de cada passo. Quando Eduardo chegou para buscá-la, houve um instante de suspensão. Ao vê-la pronta, sentiu o impacto de forma intensa, mas contida. Não havia exagero, não havia ostentação. Havia presença. Maria Clara manteve a postura firme, mas por dentro sentia o coração acelerar. Trocaram poucas palavras, respeitando o silêncio que parecia mais adequado àquele momento. O trajeto até o clube foi marcado por uma conversa leve. Eduardo comentou sobre o trânsito, sobre detalhes do evento. Maria Clara respondeu com tranquilidade. Ambos sabiam que aquele percurso representava mais do que uma simples ida a um compromisso social. Era a travessia entre dois mundos que, até então, raramente se tocavam. Ao chegarem ao clube nos jardins, a movimentação era intensa. Carros elegantes, pessoas bem vestidas, flashes discretos. Eduardo desceu primeiro, oferecendo o braço a Maria Clara. Ela aceitou, sentindo a firmeza daquele gesto. Caminharam juntos pela entrada, atravessando o salão iluminado por lustres imponentes. O som suave da música ao vivo preenchia o ambiente, misturado a murmúrios curiosos. O impacto foi imediato. Conversas cessaram por instantes, olhares se voltaram na mesma direção. Maria Clara sentiu o peso da atenção, mas manteve a postura. Cada passo era consciente, cada movimento calculado. Eduardo percebeu a reação ao redor e sentiu uma mistura de orgulho e tensão. Aquela entrada confirmava tudo o que vinha enfrentando nos últimos meses. Cumprimentos formais se sucederam. Eduardo apresentava Maria Clara com naturalidade, sem justificativas, sem explicações. Algumas reações eram genuinamente respeitosas, outras carregavam surpresa mal disfarçada. Maria Clara respondia com educação, mantendo a calma.
O ambiente parecia testar ambos a cada interação. Durante o jantar, sentaram-se à mesa principal. As conversas giravam em torno de negócios, projetos e causas sociais. Maria Clara participava quando se sentia confortável, observando mais do que falando. Eduardo notou a forma como ela se posicionava, escolhendo palavras com cuidado, sem tentar impressionar. Aquilo reforçava sua convicção de que havia feito a escolha certa. Nem tudo, porém, foi fácil. Um comentário atravessado, disfarçado de brincadeira, quase comprometeu o clima. Eduardo interveio com firmeza, estabelecendo limites claros. Esse gesto teve consequências imediatas. Alguns sorrisos se tornaram mais contidos, algumas conversas cessaram. Ainda assim, ele não recuou. Sentia que aquela postura representava um ponto sem retorno. Maria Clara percebeu a tensão e sentiu gratidão. Não por ser defendida, mas por ser respeitada. Aquela noite, independentemente do que viesse depois, já havia validado sua decisão. O baile seguia, a música preenchia o salão, e a cidade parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Ao longo da noite, Eduardo sentiu o peso das escolhas, mas também uma leveza inesperada. Estava ali, inteiro, sem máscaras excessivas. Maria Clara, por sua vez, sentia-se presente, consciente de cada detalhe, do brilho das luzes ao perfume no ar. Ambos sabiam que aquela experiência marcaria suas vidas de forma definitiva. A noite avançava no salão iluminado, e o clima que se formava ao redor de Eduardo Vasconcelos era diferente de tudo o que ele já havia vivido naquele mesmo evento em anos anteriores. O baile beneficente sempre fora previsível, marcado por sorrisos ensaiados, elogios calculados e conversas que giravam em torno de interesses bem definidos. Naquela noite, porém, havia algo fora do roteiro, algo que não podia ser controlado com a mesma precisão de um contrato. Maria Clara permanecia ao seu lado com naturalidade, observando o ambiente com atenção. O som da orquestra preenchia o espaço com uma música suave, misturando-se ao tilintar de taças e ao murmúrio constante das conversas. Ela sentia o vestido acompanhar seus movimentos, o tecido leve tocando a pele, lembrando-a a cada instante de que estava ali de corpo inteiro, não apenas como um adorno social. Eduardo percebeu que muitos olhares ainda se voltavam para eles, mas algo começava a mudar. A curiosidade inicial dava lugar a uma observação mais respeitosa. Alguns convidados, que no início mantinham distância, passaram a se aproximar, interessados não apenas na aparência, mas na postura segura de Maria Clara. Ela respondia com educação, sem excessos, demonstrando uma inteligência prática que surpreendia. Em uma das mesas próximas, um casal conhecido por sua influência no meio filantrópico puxou conversa. Perguntaram sobre o trabalho de Maria Clara, sobre seus interesses, sobre como via a cidade. Não havia ironia nas perguntas, apenas curiosidade genuína. Maria Clara falou com simplicidade sobre sua rotina, sobre a importância de oportunidades e sobre como acreditava que dignidade não dependia de posição social. Suas palavras, ditas sem intenção de causar impacto, provocaram um silêncio atento ao redor da mesa. Eduardo observava aquela cena com um misto de orgulho e reflexão. Durante anos, ele acreditara que o respeito vinha apenas do poder e da fortuna. Ver Maria Clara conquistar atenção pela coerência e firmeza desmontava certezas antigas. Ao mesmo tempo, sentia o peso de saber que aquela exposição também poderia gerar consequências indesejadas nos dias seguintes. A certa altura da noite, Eduardo foi convidado a subir ao palco para um breve pronunciamento. Era tradição agradecer aos apoiadores e reforçar a importância da causa beneficente. Ele se levantou, sentindo o coração bater mais forte do que de costume. Caminhou até o microfone sob aplausos contidos. Maria Clara permaneceu sentada, observando-o com atenção. Eduardo falou com clareza, mas sem o tom distante que costumava adotar. Mencionou a importância de olhar além dos números, de reconhecer o valor das pessoas que constroem, diariamente, os bastidores de qualquer sucesso. Suas palavras não eram improvisadas, mas carregavam uma sinceridade nova. Alguns convidados se entreolharam, surpresos. Outros aplaudiram com entusiasmo. Ao final, Eduardo agradeceu e voltou para a mesa, sentindo que havia se exposto mais do que o habitual. Maria Clara o recebeu com um olhar tranquilo. Não disse nada, mas aquele silêncio carregava compreensão. Eduardo sentiu que, independentemente da reação externa, aquela fala representava um passo importante em seu próprio conflito interno.
Estava aprendendo a alinhar discurso e prática, mesmo que isso lhe custasse desconforto. A noite seguiu com momentos de leveza. Dançaram uma vez, de forma contida, respeitosa. Maria Clara sentiu o ritmo da música guiando seus movimentos, enquanto Eduardo se permitia relaxar. Não havia promessas naquele gesto. Apenas a consciência de estar vivendo algo verdadeiro. O salão parecia menos imponente, quase acolhedor. Nem todos, porém, reagiam da mesma forma. Em um canto mais afastado, dois empresários comentavam em voz baixa, lançando olhares críticos. Eduardo percebeu e sentiu a tensão retornar. Sabia que aquelas conversas não terminariam ali. Ainda assim, decidiu não se deixar dominar pelo medo. A presença firme de Maria Clara ao seu lado funcionava como um lembrete constante de que algumas batalhas valiam a pena. Quando o baile começou a se encaminhar para o fim, Eduardo sentiu o cansaço físico se misturar a uma exaustão emocional profunda. A noite fora intensa, cheia de estímulos e decisões implícitas. Ao deixarem o salão, o ar fresco da madrugada trouxe um alívio imediato. O trajeto até o carro foi silencioso, marcado apenas pelo som distante da cidade que nunca dorme. Dentro do veículo, Eduardo respirou fundo antes de falar. Agradeceu a Maria Clara pelo comprometimento, pela postura, pela coragem. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso emocional evidente. Maria Clara ouviu, sentindo uma mistura de satisfação e alívio. Respondeu dizendo que havia feito o melhor que podia, mantendo-se fiel a si mesma. Aquela troca selava algo que ia além do acordo inicial. Nos dias seguintes, as repercussões começaram a surgir. Colunas sociais mencionaram a presença marcante do casal, com comentários variados. Alguns elogiosos, outros cautelosos. Eduardo leu tudo com atenção, preparando-se para os impactos. Recebeu ligações de parceiros interessados em entender melhor sua postura, assim como mensagens de outros questionando suas escolhas. Cada conversa exigia equilíbrio e firmeza. No escritório, o clima era de expectativa. Alguns funcionários comentavam discretamente, outros observavam Eduardo com curiosidade renovada. Ele manteve a postura profissional, mas não ignorou as mudanças. Em uma reunião com a diretoria, enfrentou questionamentos diretos. Houve resistência, divergências e até ameaças veladas de afastamento de investimentos. Eduardo ouviu tudo, ponderou e deixou claro que não recuaria em seus princípios. Essa decisão teve um custo imediato, mas também trouxe um respeito diferente, menos condicionado. Maria Clara voltou à rotina com uma sensação estranha de retorno e avanço ao mesmo tempo. Vestiu novamente o uniforme, empurrou o carrinho pelos corredores conhecidos, mas algo dentro dela havia mudado. Não se sentia mais invisível. Alguns colegas a trataram com mais cuidado, outros com reserva. Ela lidou com tudo com serenidade, focando no trabalho e em seus planos pessoais. Em casa, guardou o vestido com cuidado, como quem guarda uma lembrança importante. Não sabia ainda o que faria com o restante do dinheiro, mas sentia que precisava usá-lo com propósito. Pensava em cursos, em oportunidades, em caminhos que antes pareciam inalcançáveis. O baile fora um marco, mas não o destino final. Eduardo, em seus momentos de solidão, refletia sobre tudo o que havia vivido. A imagem pública que construíra começava a se alinhar com quem realmente era ou desejava ser. O conflito interno persistia, mas agora vinha acompanhado de uma sensação de coerência. Sabia que ainda enfrentaria obstáculos, mas estava disposto a seguir em frente. Os encontros entre ele e Maria Clara tornaram-se menos frequentes, respeitando o fim do compromisso social. Ainda assim, quando se viam, havia um entendimento silencioso, uma conexão construída com base em respeito e experiência compartilhada. Nenhum dos dois tinha pressa em definir o que aquilo significava. O ambiente ao redor refletia essa transição. A cidade seguia seu ritmo intenso, mas Eduardo passou a observá-la com mais atenção. Maria Clara caminhava pelas ruas com um olhar mais confiante. Ambos haviam atravessado um momento decisivo e carregavam agora as marcas dessa travessia. A história que começara com um acordo financeiro revelava-se mais profunda do que qualquer um deles imaginara. As consequências daquela noite ainda se desdobrariam, trazendo desafios e escolhas difíceis. Mas algo essencial já estava estabelecido. Eduardo não era mais o mesmo homem que acordava apenas para trabalhar. Maria Clara não era mais a mulher que passava despercebida. Ambos haviam descoberto, à sua maneira,
o valor de ocupar o próprio espaço. Os dias que se seguiram ao baile não trouxeram o descanso que Eduardo Vasconcelos imaginara. Pelo contrário, cada manhã parecia carregar um peso novo, feito de expectativas externas e questionamentos internos. O escritório voltou à rotina habitual, mas as conversas nos corredores tinham um tom diferente. Havia curiosidade, cautela e, em alguns casos, admiração contida. Eduardo percebia tudo, mesmo quando fingia não notar. Estava acostumado a ser observado, mas agora sentia que não avaliavam apenas seus resultados financeiros. Avaliavam suas escolhas. As reuniões se tornaram mais duras. Alguns parceiros exigiam garantias, outros pediam explicações indiretas. Eduardo respondia com serenidade, sustentando suas decisões com argumentos sólidos. Ainda assim, cada conversa tinha um custo emocional. À noite, em seu apartamento silencioso, sentava-se diante da janela e observava a cidade iluminada, sentindo a solidão que sempre o acompanhará a ganhar novos contornos. Pela primeira vez, essa solidão não era apenas ausência de companhia, mas um espaço de reflexão. Maria Clara também sentia o impacto da noite do baile de formas inesperadas. Voltar à rotina não foi simples. Embora fizesse o mesmo percurso de sempre, algo havia mudado na forma como caminhava pelas ruas. Seus passos eram mais firmes, o olhar mais atento. Não buscava atenção, mas já não se encolhia diante dela. No trabalho, manteve a postura profissional, evitando comentários e explicações. Sabia que qualquer palavra poderia ser distorcida. Algumas colegas se aproximaram com curiosidade disfarçada de amizade. Outras se afastaram, talvez por insegurança, talvez por preconceito. Maria Clara aprendeu a distinguir interesse genuíno de mera especulação. Em momentos de cansaço, lembrava-se do que enfrentará para chegar até ali e encontrava forças para seguir em frente. Não permitiria que aquele episódio definisse sua identidade de forma reducionista. Eduardo sentiu a ausência de Maria Clara de maneira sutil, mas constante. Não era saudade no sentido romântico, mas a falta de uma presença que o havia ajudado a enxergar o mundo com mais clareza. Em algumas tardes, quase a chamava para conversar, mas recuava. Sabia que precisava respeitar o espaço dela e o fim do acordo. Ao mesmo tempo, percebia que aquele vínculo não se encaixava mais em categorias simples. Certa manhã, Eduardo recebeu uma ligação que o colocou diante de um dilema importante. Um grupo de investidores demonstrou interesse em um novo projeto, mas deixou claro que esperava uma postura mais tradicional de sua parte. Não disseram explicitamente, mas a mensagem era clara. Ajustar-se novamente ao papel esperado facilitaria as negociações. Eduardo ouviu, agradeceu e pediu tempo para avaliar. Ao desligar, sentiu o conflito interno se intensificar. Estava disposto a abrir mão de avanços pessoais para manter estabilidade profissional? Maria Clara, sem saber desse episódio específico, enfrentava seus próprios desafios. Decidiu investir parte do dinheiro recebido em um curso de aperfeiçoamento que sempre desejara, mas que antes parecia distante. A inscrição foi feita com cuidado, após muita reflexão. Aquela decisão representava mais do que aprendizado técnico. Era um passo concreto em direção a um futuro escolhido por ela, não imposto pelas circunstâncias. As noites passaram a ser preenchidas por estudos, anotações e planos. O cansaço era grande, mas vinha acompanhado de uma satisfação nova. Maria Clara sentia que estava construindo algo sólido, ainda que lentamente. Em momentos de dúvida, lembrava-se do baile não como um ponto alto isolado, mas como uma prova de que podia ocupar espaços diversos sem perder sua essência. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Optou por seguir com o projeto, mas sem ceder às exigências implícitas. Ajustou estratégias, buscou outros parceiros e assumiu riscos calculados. Essa escolha trouxe consequências imediatas. Alguns investidores se afastaram, contratos foram adiados. O impacto financeiro foi real, mas Eduardo sentiu uma coerência interna que há muito não experimentava. No escritório, essa decisão gerou reações diversas. Houve quem questionasse sua liderança, quem o apoiasse silenciosamente. Eduardo manteve a postura firme, consciente de que liderança também envolve suportar momentos de instabilidade. Em conversas reservadas, admitiu sentir medo, algo que raramente fazia. Essa vulnerabilidade aproximou alguns colaboradores e afastou outros. Ainda assim, ele seguiu em frente.
Maria Clara percebeu mudanças sutis na postura de Eduardo quando se encontraram por acaso no prédio, semanas depois do baile. O cumprimento foi respeitoso, breve, mas carregado de significado. Trocaram poucas palavras, o suficiente para perceberem que ambos estavam em processo de transformação. Não havia necessidade de longas conversas. O silêncio compartilhado dizia mais do que qualquer explicação. O ambiente da cidade parecia acompanhar esse movimento interno. As ruas estavam mais movimentadas, o clima alternava entre dias claros e chuvas repentinas. Eduardo passou a caminhar mais, a observar detalhes antes ignorados. Maria Clara começou a frequentar novos espaços, bibliotecas, centros culturais, lugares que sempre estiveram ali, mas que ela nunca se permitirá explorar. Com o passar das semanas, Eduardo sentiu a necessidade de reavaliar sua vida pessoal. Percebeu que havia construído uma carreira sólida, mas negligenciado relações e desejos. Essa constatação não veio acompanhada de arrependimento, mas de uma vontade genuína de mudança. Não sabia ainda como faria isso, mas reconhecia a importância de tentar. Maria Clara, por sua vez, começou a ser reconhecida em pequenos gestos. Um elogio sincero no curso, uma oportunidade de assumir mais responsabilidades no trabalho, uma conversa que revelava respeito. Cada conquista vinha acompanhada de esforço e, às vezes, de insegurança. Mas ela avançava, consciente de que o crescimento real exige paciência. Em uma tarde chuvosa, Eduardo recebeu um convite inesperado para participar de um evento menor, voltado a projetos sociais. Não era um compromisso estratégico, mas algo que despertou seu interesse. Aceitou sem hesitar. Ao chegar, percebeu um ambiente mais simples, porém genuíno. As conversas eram diretas, os objetivos claros. Sentiu-se deslocado no início, mas logo percebeu que aquele espaço lhe oferecia algo que os grandes salões não ofereciam mais. Maria Clara também participou de uma atividade ligada ao curso, apresentando um trabalho simples, porém bem estruturado. Ao final, recebeu comentários positivos que a emocionaram. Não pela aprovação externa, mas por perceber que estava no caminho certo. Voltou para casa naquela noite com uma sensação de propósito que nunca havia sentido com tanta clareza. Os caminhos de Eduardo e Maria Clara seguiam paralelos, conectados por uma experiência compartilhada que continuava a reverberar. Ambos enfrentavam obstáculos, faziam escolhas difíceis e arcavam com os custos correspondentes. Nenhum deles tinha garantias, mas ambos haviam aprendido a confiar mais em si mesmos. Eduardo compreendia, cada vez mais, que o sucesso não se media apenas em cifras. Maria Clara entendia que dignidade e ambição podiam caminhar juntas. Essa compreensão não veio de discursos, mas de vivências, de noites difíceis, de decisões que exigiram coragem. Ao final desse período, ambos se encontravam em um ponto de transição. Não havia respostas definitivas, apenas a certeza de que não voltariam a ser quem eram antes. O acordo que os unira havia cumprido seu papel inicial, mas dera origem a algo mais profundo, a consciência de que mudanças reais começam de dentro e se refletem, inevitavelmente, no mundo ao redor. O tempo avançava com uma cadência estranha, como se cada dia carregasse mais significado do que o anterior. Eduardo Vasconcelos sentia isso ao acordar cedo demais, antes mesmo do despertador tocar. O silêncio do apartamento já não era confortável, mas também não era incômodo. Tornara-se um espaço de escuta interna. Ele se levantava, preparava o café com movimentos automáticos e observava a cidade pela janela, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. A pressa havia cedido lugar à atenção. No trabalho, os reflexos de suas decisões continuavam se espalhando. Os números ainda eram sólidos, embora menos exuberantes do que em anos anteriores. Eduardo aceitava isso com uma serenidade inesperada. O foco havia mudado. Não buscava apenas expansão, mas consistência. Reuniões menores passaram a ocupar espaço na agenda, conversas mais humanas, menos performáticas. Alguns executivos estranharam, outros se adaptaram. Eduardo não tentava convencer ninguém. Apenas seguia. Maria Clara também percebia o tempo de outra forma. O curso que iniciará exigia dedicação intensa, e ela se entregava a cada aula com atenção absoluta. As anotações enchiam cadernos, os conceitos começavam a se conectar. Havia noites em que o cansaço ameaçava vencer, mas algo dentro dela insistia em continuar. Não era ambição vazia. Era a sensação de estar, finalmente, investindo em si mesma.
A rotina de trabalho continuava exigente, mas Maria Clara passou a ser vista com outros olhos. Sua postura mais confiante não vinha de arrogância, mas de consciência. Sabia o que fazia, conhecia seus limites e começava a reconhecer seu valor. Isso despertava reações diversas. Alguns se aproximavam com respeito, outros mantinham distância. Ela aceitava ambas com naturalidade. Eduardo recebeu notícias que confirmavam os riscos assumidos. Um projeto importante foi oficialmente adiado, gerando tensão entre os conselheiros. Houve questionamentos diretos, olhares avaliadores. Eduardo respondeu com clareza, explicando as escolhas, assumindo responsabilidades. Não se esquivou. Ao final da reunião, sentiu o peso do cargo, mas também uma estranha leveza por não ter cedido ao que não acreditava mais. Naquela noite, decidiu sair sem rumo definido. Caminhou pelas ruas, entrou em um café simples, sentou-se em uma mesa próxima à janela. Observava as pessoas passando, cada uma carregando sua própria história. Pensou em como, por muito tempo, acreditar estar acima disso, protegido por uma bolha de privilégios. Agora percebia que estava apenas começando a entender o mundo ao seu redor. Maria Clara, naquela mesma noite, revisava um trabalho que apresentaria no dia seguinte. O tema exigia análise e sensibilidade, algo que ela vinha desenvolvendo com esforço. Ao reler o texto, sentiu orgulho. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Representava seu ponto de vista, sua trajetória, suas observações. Fechou o caderno e respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e satisfação. Os dias seguintes trouxeram pequenos encontros com significado. Eduardo passou a frequentar eventos mais discretos, ligados a iniciativas que buscavam impacto social real. Não como estratégia de imagem, mas por interesse genuíno. Em um desses encontros, ouviu relatos que o tocaram profundamente. Histórias de esforço, de reinvenção, de dignidade. Saiu dali transformado, levando consigo reflexões que não cabiam em planilhas. Maria Clara apresentou seu trabalho e recebeu retorno positivo. O reconhecimento veio acompanhado de sugestões construtivas, algo que ela valorizava. Ao final, conversou com colegas, trocou ideias, percebeu que podia contribuir de forma relevante. Aquela experiência reforçou sua confiança e ampliou suas perspectivas. Eduardo começou a repensar sua própria imagem pública. Não por vaidade, mas por coerência. Percebeu que sua história pessoal poderia inspirar mudanças se fosse compartilhada de maneira honesta. Pensou em falar mais abertamente sobre escolhas, dúvidas e aprendizados. Sabia que isso poderia gerar críticas, mas estava disposto a enfrentá-las. Maria Clara, por sua vez, passou a ser convidada para participar de pequenos projetos dentro do curso. Nada grandioso, mas significativo. Cada convite era uma confirmação de que estava no caminho certo. Ela se dedicava com afinco, consciente de que oportunidades se constroem com constância. O reencontro entre Eduardo e Maria Clara aconteceu de forma simples, quase banal. Cruzaram-se novamente no prédio, em um horário incomum. Desta vez, a conversa se estendeu um pouco mais. Falaram sobre o cotidiano, sobre mudanças, sobre desafios. Não houve promessas nem expectativas explícitas. Apenas uma troca sincera, marcada por respeito mútuo. Após esse encontro, Eduardo refletiu sobre a importância de conexões verdadeiras. Percebeu que, ao longo da vida, havia se cercado de relações funcionais, úteis, mas raramente profundas. Agora entendia que vínculos autênticos exigem vulnerabilidade, algo que sempre evitara. Essa constatação não o assustou. Pelo contrário, despertou curiosidade. Maria Clara também pensou sobre aquela conversa. Não como um retorno ao passado, mas como um reconhecimento do presente. Ambos haviam mudado. Não eram mais as mesmas pessoas do acordo inicial. Essa percepção trouxe tranquilidade. Não havia pressa para definir nada. No ambiente corporativo, Eduardo começou a implementar mudanças internas. Pequenas, porém significativas. Incentivou diálogos mais abertos, valorizou iniciativas que antes seriam ignoradas. Essas ações geraram impacto positivo no clima organizacional, ainda que alguns resultados demorassem a aparecer. Maria Clara equilibrava trabalho, estudo e momentos de descanso com mais consciência. Aprendeu a respeitar seus limites, algo novo para ela. Passou a reservar tempo para si, para refletir,
para simplesmente existir sem cobranças constantes. Essa mudança refletia-se em sua postura, mais serena, mais segura. O mês avançava, trazendo consigo desafios e conquistas. Eduardo sentia que estava em um processo de reconstrução pessoal e profissional. Não sabia exatamente onde chegaria, mas confiava no caminho escolhido. Maria Clara, por sua vez, sentia-se cada vez mais alinhada com seus objetivos, consciente de que o crescimento verdadeiro é gradual. Ambos enfrentavam incertezas, mas agora as viam como parte do processo, não como ameaças. Haviam aprendido que mudanças profundas não acontecem de forma abrupta, mas através de escolhas consistentes, feitas dia após dia. Ao final desse período, Eduardo e Maria Clara encontravam-se mais próximos de si mesmos. Não por causa de um evento isolado, mas por uma sequência de decisões que os levaram a enxergar além das aparências. A vida seguia, exigente e imprevisível, mas agora era vivida com mais presença e significado. Os dias seguintes trouxeram uma mudança quase imperceptível, mas profunda, na forma como Eduardo Vasconcelos encarava tudo ao seu redor. Não era mais apenas uma fase de reflexão silenciosa. Era ação. Ele passou a assumir um papel mais presente em decisões que antes delegava por completo. Visitava setores da empresa, sentava para ouvir histórias que nunca chegavam às salas envidraçadas do último andar. O som das máquinas, o cheiro de café requentado, o ritmo humano do trabalho começaram a fazer parte da sua rotina. Aquilo o tirava da zona de conforto, mas também lhe devolvia um senso de pertencimento que havia perdido há muitos anos. Essa postura começou a gerar comentários. Alguns funcionários viam aquilo como algo passageiro, outros como uma tentativa de reconstrução de imagem. Eduardo não se preocupava em responder. Sabia que a constância falaria por ele. Cada manhã em que chegava mais cedo, cada conversa mantida sem pressa, era uma forma de reafirmar para si mesmo que estava mudando de verdade. Maria Clara acompanhava essas transformações à distância, mas sentia os reflexos diretos no ambiente. O clima no prédio estava diferente. Menos tensão, menos olhares atravessados. Ela percebia que as pessoas se sentiam mais à vontade para falar, para sugerir, para errar sem medo imediato de julgamento. Isso a motivava ainda mais a se dedicar ao trabalho e aos estudos. Ela sentia que fazia parte de algo maior, não apenas de uma engrenagem silenciosa. O curso avançava para uma etapa mais exigente. Projetos maiores, análises mais profundas, apresentações que exigiam segurança emocional. Maria Clara se via diante de desafios que, meses antes, teria considerado impossíveis. Havia dias em que o cansaço era quase físico, uma pressão nos ombros, um nó no estômago. Mesmo assim, ela seguia. Aprenderá a reconhecer seus limites, mas também a não subestimar sua própria capacidade. Em uma dessas semanas intensas, Eduardo enfrentou uma situação delicada. Um investidor importante questionou publicamente suas decisões recentes, sugerindo que ele estava desviando o foco do crescimento financeiro. A conversa foi dura, carregada de tensão. Eduardo ouviu tudo com atenção, respirou fundo e respondeu com firmeza. Explicou que crescimento sem propósito já não o interessava da mesma forma. Que resultados sustentáveis exigiam respeito às pessoas e ao tempo. Ao encerrar a reunião, sabia que perderia apoio de alguns, mas também que estava sendo fiel ao que havia se tornado. Essa decisão teve um custo imediato. Um contrato deixou de ser renovado, e isso repercutiu nos números do trimestre. A pressão voltou com força. Conselheiros exigiram explicações, análises, planos de contenção. Eduardo trabalhou noites seguidas, revisando estratégias, cortando excessos, buscando equilíbrio entre responsabilidade financeira e coerência pessoal. Cada vitória, por menor que fosse, vinha acompanhada de sacrifício. Horas de descanso perdidas, escolhas difíceis, renúncias silenciosas. Maria Clara também enfrentava seus próprios obstáculos. Uma colega de curso passou a tratá-la com desconfiança, questionando sua presença ali, insinuando que ela só havia chegado até aquele ponto por influência externa. Aquilo doeu mais do que Maria Clara gostaria de admitir. Passou uma noite inteira em claro, revisitando pensamentos antigos de insegurança. No dia seguinte, decidiu não se calar. Com serenidade, defendeu seu esforço, seu percurso, sua dedicação. Não houve confronto agressivo, apenas firmeza. Aquela atitude marcou uma virada interna. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais se justificar para existir em determinados espaços.
O reencontro entre Eduardo e Maria Clara aconteceu novamente de forma simples, mas carregada de significado. Sentaram-se em um banco de praça próximo ao prédio, em um fim de tarde abafado. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar após uma chuva rápida. Conversaram sobre pressões, escolhas difíceis, noites mal dormidas. Eduardo falou sobre o investidor, sobre o medo de estar errando. Maria Clara compartilhou suas inseguranças no curso, a sensação constante de precisar provar algo. Ali, sem máscaras, ambos se permitiram vulnerabilidade. Não como um gesto calculado, mas como uma necessidade. Perceberam que, apesar das diferenças de origem e trajetória, carregavam angústias semelhantes. Aquele momento fortaleceu uma conexão que vinha sendo construída lentamente, sem pressa, baseada em respeito e escuta. Eduardo passou a refletir mais profundamente sobre o significado do baile que mudará tudo. Não como um evento social, mas como um símbolo. O dinheiro havia aberto uma porta, mas fora a escolha de atravessá-la com consciência que transformará suas vidas. Ele entendia agora que o valor real não estava na quantia paga, mas nas consequências que aquele gesto desencadeara. Maria Clara, por sua vez, passou a olhar para trás com menos dor. Reconhecia as dificuldades, mas não se definia mais por elas. Começava a construir uma narrativa própria, em que sua história não era marcada apenas por limitações, mas por superação contínua. Isso se refletia em sua postura, em sua fala, no modo como ocupava os espaços. O ambiente da empresa continuava mudando, ainda que lentamente. Pequenas iniciativas começaram a gerar resultados positivos. A rotatividade diminuiu, o engajamento aumentou. Eduardo via isso como uma confirmação de que estava no caminho certo, mesmo que os números ainda não refletissem plenamente essas mudanças. Em casa, Eduardo passou a reorganizar sua própria vida. Livrou-se de excessos, simplificou rotinas, resgatou hábitos antigos como cozinhar para si mesmo, ouvir música sem pressa, ler sem a obrigação de produzir algo em troca. Esses momentos o ajudavam a manter o equilíbrio emocional necessário para enfrentar os desafios externos. Maria Clara também reorganizou seu espaço pessoal. Comprou uma planta, mudou móveis de lugar, criou um canto de estudos mais confortável. Pequenos gestos que simbolizavam um cuidado consigo mesma que antes não existia. Ela entendia agora que merecia conforto, não como luxo, mas como dignidade. À medida que o tempo avançava, ambos sentiam que algo maior se aproximava. Não um evento específico, mas uma definição. Eduardo precisava tomar uma decisão importante sobre o futuro da empresa e de sua própria imagem pública. Maria Clara se preparava para uma apresentação decisiva no curso, algo que poderia abrir novas oportunidades. Eles sabiam que não poderiam evitar os riscos. Mas também sabiam que não estavam mais sozinhos em suas jornadas internas. A confiança construída ao longo dos meses servia como apoio silencioso, um lembrete de que mudanças verdadeiras exigem coragem. O mês se aproximava do fim com dias mais quentes e noites mais longas. O cenário urbano refletia essa transição. Ruas mais cheias, conversas nas calçadas, uma sensação de movimento constante. Eduardo observava tudo com um olhar diferente, mais atento, mais humano. Maria Clara caminhava pelas mesmas ruas sentindo-se parte delas, não mais invisível. Ambos haviam percorrido um longo caminho desde aquele acordo improvável. Ainda havia desafios pela frente, decisões que poderiam mudar tudo. Mas agora, havia também maturidade, consciência e um sentimento crescente de que o esforço estava valendo a pena. O último período daquele ano começou com um silêncio diferente. Não era vazio, nem pesado. Era um silêncio de expectativa. Eduardo Vasconcelos sentia isso logo ao acordar, ao abrir a janela do apartamento e deixar o ar da manhã entrar. A cidade seguia seu ritmo, buzinas ao longe, vendedores montando barracas, pessoas apressadas, mas dentro dele havia uma calma firme, construída com esforço ao longo de muitos meses. A decisão que ele adiara por tanto tempo finalmente precisava ser tomada. Não era apenas sobre negócios, números ou reputação. Era sobre o tipo de homem que escolhera ser dali em diante. Eduardo passou a manhã revisando relatórios, mas, pela primeira vez, não deixou que eles definissem seu humor. Usava-os como ferramentas, não como correntes. Ao fechar o último arquivo, respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a clareza de quem já havia feito as pazes com as próprias escolhas. Na empresa, reuniu os principais gestores em uma sala ampla,
iluminada pela luz natural que atravessava janelas. Falou sem rodeios, com serenidade. Apresentou um novo direcionamento definitivo, equilibrando o crescimento financeiro com investimento humano, inovação com cuidado, lucro com propósito. Houve silêncio após suas palavras. Alguns rostos demonstraram surpresa, outros alívio. Nem todos concordaram, mas ninguém duvidou da convicção. Aquela postura firme, sem arrogância, consolidava uma liderança diferente, mais madura. Ao sair da reunião, Eduardo sentiu algo raro. Orgulho sem soberba. Sabia que aquela decisão poderia não agradar a todos, mas também sabia que estava alinhada com tudo que aprenderá desde aquela noite distante em que um simples acordo mudará seu mundo. Maria Clara, naquele mesmo dia, acordou antes do despertador tocar. O coração batia mais rápido, não por medo, mas por emoção. Era o dia da apresentação. Final do curso. Meses de dedicação, noites de estudo, dúvidas e superações convergiam para aquele momento. Ela se levantou devagar, tomou banho sentindo a água escorrer como um gesto de renovação, escolheu a roupa com cuidado. Não buscava impressionar, apenas ser fiel a quem havia se tornado. No caminho até o local da apresentação, observava as ruas, os prédios, as pessoas. Tudo parecia carregado de significado. Quando chegou, respirou fundo antes de entrar. Durante a exposição, falou com clareza, segurança e sensibilidade. Não decorou frases, falou a partir da própria experiência, conectando teoria e realidade de forma humana. Enquanto falava, sentia-se inteira, presente, consciente do próprio valor. O retorno foi mais do que positivo. Professores elogiaram sua evolução, colegas reconheceram sua contribuição. Maria Clara ouviu tudo com humildade, mas sem diminuir o próprio mérito. Ao final, sentou-se por alguns minutos sozinha, deixando as emoções se assentarem. Não chorou por fragilidade, mas por gratidão. Por tudo o que havia enfrentado para chegar até ali. O reencontro entre Eduardo e Maria Clara aconteceu naquela noite. Não foi planejado como algo grandioso, mas carregava simbolismo. Encontrarão-se em um espaço simples, acolhedor, onde o som de música brasileira preenchia o ambiente com suavidade. A iluminação era quente, o clima tranquilo. Sentaram-se frente a frente, trocando sorrisos que diziam mais do que palavras. Eduardo falou sobre a reunião, sobre a decisão final, sobre o sentimento de encerramento de um ciclo. Maria Clara compartilhou sua apresentação, o reconhecimento, a sensação de finalmente ocupar um lugar que sempre lhe pertenceu, mas que só agora conseguia enxergar. Enquanto conversavam, havia uma cumplicidade silenciosa, construída sem pressa, sem promessas vazias. Em determinado momento, Eduardo fez algo que, meses antes, jamais teria feito. Falou sobre seus medos. Admitiu que, apesar de tudo, ainda se sentia inseguro em algumas escolhas, que às vezes duvidava de si mesmo. Maria Clara ouviu com atenção, sem tentar corrigir, apenas estando ali. Aquela escuta, simples e verdadeira, teve mais impacto do que qualquer conselho. Ela também se abriu. Falou sobre os anos em que se sentiu invisível, sobre o esforço constante para ser vista apenas como alguém que executava tarefas, nunca como alguém que pensava, sentia e sonhava. Disse que o baile havia sido um marco, não pelo luxo, mas por ter sido a primeira vez em que se permitiu se ver de outra forma. Eduardo ouviu com respeito, consciente do papel que desempenhara naquela transformação, mas sem se colocar como salvador. Aquela conversa não selou promessas grandiosas. Selou algo mais sólido. Um entendimento mútuo de que ambos haviam crescido, individualmente e juntos. O vínculo que se formara não dependia de dinheiro, status ou convenções sociais. Era fruto de escolhas diárias, de respeito, de reconhecimento da humanidade um do outro. Nos dias que se seguiram, os efeitos dessas decisões se tornaram visíveis. A empresa começou a apresentar sinais de recuperação sustentável. Não era um crescimento explosivo, mas consistente. Projetos alinhados com os novos valores ganhavam força. Eduardo acompanhava tudo de perto, mas sem a ansiedade de antes. Confiava no processo. Maria Clara recebeu convites para participar de iniciativas ligadas à sua área de estudo. Nada imediato ou fácil, mas oportunidades reais, construídas com base em mérito. Ela analisava cada proposta com cuidado, consciente de que não precisava aceitar tudo para provar algo a alguém. Escolhia com responsabilidade, respeitando seus próprios limites.
O relacionamento entre eles evoluía de forma natural. Encontravam-se quando possível, conversavam, compartilhavam experiências simples. Caminhadas, cafés, risadas despretensiosas. Não havia pressa para definir rótulos. O que importava era a verdade do que sentiam. Em uma tarde ensolarada, Eduardo levou Maria Clara a um lugar que havia se tornado especial para ele nos últimos meses. Um espaço aberto, tranquilo, longe do barulho constante. Sentaram-se lado a lado, observando o movimento ao redor. Eduardo falou sobre o futuro, não como um plano fechado, mas como um campo de possibilidades. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, sentia entusiasmo sem ansiedade. Maria Clara sorriu, sentindo uma emoção tranquila. Disse que também se sentia assim. Que aprenderá a confiar mais no caminho, mesmo sem garantias. Que não precisava mais se diminuir para caber em lugares que não a respeitavam. Ali, naquele momento simples, ficou claro que o final feliz não era um evento isolado, mas o resultado de uma trajetória de esforço, renúncias e escolhas conscientes. O acordo que começara como algo superficial transformará-se em um ponto de virada profundo, para ambos. Eduardo Vasconcelos não havia mudado apenas sua forma de liderar uma empresa. Havia mudado sua forma de viver. Maria Clara não havia apenas ampliado suas oportunidades. Havia reconstruído sua própria identidade. Juntos, sem depender um do outro para existir, escolheram caminhar lado a lado. A cidade seguia pulsando ao redor deles, como sempre. Mas agora, ambos faziam parte dela de forma mais inteira. Sem máscaras, sem pressa, com dignidade e esperança. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Gastar nos comentários. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.